Então, meu nome é Querechu Chapuru, sou da terra indígena Morro dos Cavalos, município de Palhoça, Santa Catarina. A minha formação na licenciatura é na área de gestão ambiental e muitas atividades que eu tinha que fazer como trabalho, tempo, comunidade, eu tinha que fazer na comunidade. Então, uma das coisas fantásticas para mim foi fazer recuperação de área, por exemplo, né? Que assim, a gente vive dentro da aldeia e a gente vive oprimido por esse sistema de fora e às vezes a gente é oprimido porque a gente desconhece muitas coisas, muitas leis que é feito, né, para que as pessoas cumpram, mas às vezes são leis distorcidas que são colocadas para nós indígenas seguir, né? E uma delas foi fazer a retirada dos pinos de dentro da aldeia, que são árvores exóticas, né? E fazer a recuperação da área, né, fazer ela se recuperar com as plantas nativas da Mata Atlântica. Então, quando eu trouxe esse trabalho para fazer, foi muito maravilhoso, assim, e eu tive um resultado assim, muito rápido, assim. Mas conforme eu ia fazendo, quando a gente foi fazer a retirada dos pinos da área, eu fui denunciada 3 vezes pro IBAMA, assim, porque eu estava desmatando, né? Então eu tive que apresentar o projeto de trabalho da universidade, o pessoal do IBAMA, e dizer para o pessoal da universidade, aliás, do IBAMA, né? Embora eles sendo do IBAMA, sabendo que isso devia ser feito dessa forma, mas assim, tinha que apresentar o trabalho científico da academia e dizer, olha, a gente está fazendo um trabalho acadêmico pelo meio ambiente e isso aqui não, né, não tá na mata, não é mata nativa e a gente está fazendo esse tipo de conscientização, né? Então, assim, o que eu pude ver dessa experiência, assim, que a partir do trabalho científico da academia, serviu também para mostrar para as pessoas de fora que eles não cumprem a própria lei, né, que é escrita por eles. Então isso assim para mim me deu uma força muito grande na época assim de lutar principalmente pela questão ambiental aqui dentro da terra indígena, porque era uma coisa que eu achava assim muito contraditório quando eu fui tirar os pinos da terra indígena, por exemplo, ser denunciada para o IBAMA por desmatamento. E a gente vê, né, que é tão claro assim, quantas invasões e desmatamento, né? O pessoal entra tratorando tudo, destruindo, mudando, tirando as montanhas, planando tudo, né? E ninguém é punido por isso. E aí eu, por tirar os pinos, então fui denunciada. Então, para mim, assim, foi aquele momento que eu disse, como é legal fazer uma faculdade e dizer para o branco, né, dessas instituições que isso é para ele seguir e que ele está fazendo totalmente contrário. Então, foi começando por ali, né? Eu pude também trabalhar a partir daí, quando foi o governador do estado colocou o projeto da 4ª pista aqui no Morro dos Cavalos, sem a consulta dos indígenas, né? Quando a gente soube, já estava acontecendo ali o projeto e aí a gente mandou parar tudo e aí a gente foi cobrar o licenciamento ambiental, né? Foi uma das coisas que na época da academia que eu estava na universidade, me deu também essa voz assim de lutar, né, dentro dessa área. E aí não teve, né, o licenciamento. E aí então eu entrei com pedido, né, para o DENIT e para o IBAMA
para participar passo a passo de tudo que eles estavam fazendo aqui, dentro da terra indígena, né, na quarta pista. E aí fui atendida. Então a gente colocou dentro da nossa comunidade aqui nessa área fiscais indígenas que iam estar monitorando todo o tempo que os maquinários estariam dentro da terra indígena para ver se eles não iam fazer algo abusivo dentro da questão ambiental, né? Que a gente sabe que tem uma área de domínio e sempre é ultrapassado, né? E sempre a gente também tem essa questão das árvores, né, que são tiradas e que ela tem que ser reposta de alguma forma, né? Então a gente cobrou tudo isso, assim, mesmo não tendo licenciamento, mas a participação dos indígenas nisso assim, foi fundamental, assim. A gente fez várias denúncias, né, no período da quarta pista, assim, porque a gente percebia, por exemplo, assim, quando o pessoal da quarta pista vinha para fazer a retirada de árvores, quando foi um dia a gente acordou, tinha uma área enorme assim de árvores derrubadas e tinha uma figueira mais ou menos de uns 12 metros assim, né? Que tinha sido derrubada assim, sem conversar com os monitores. E aí quando a gente foi atrás para ver, não era nem o pessoal do DENIT, era um outro pessoal de uma outra empresa que passou por ali, aproveitou o embalo, né, para derrubar a árvore, para, né, ir tomando conta dos espaços. E aí a gente começou a fazer as denúncias, né? E aí a gente também denunciou, né, o pessoal da autopista, que também estavam fazendo a quarta pista, por derramar o óleo nas nascentes, né? Então eles também foram denunciados. Então a partir dali a gente começou a perceber também do IBAMA meio que uma parceria assim no monitoramento, né, ambiental aqui, da terra indígena e dentro do parque também. Então foi meio que reverter um pouco essa história. Quando vocês passam por dentro da terra indígena, vocês podem ver que dentro da área da terra indígena é onde tem a maior plantação de pinos, né? Ela é bem concentrada em áreas assim também que ela acontece os deslizamentos, né? Então a gente ainda está com um projeto de fazer essa retirada dos pinos e fazer o reflorestamento, mas na área que eu fiz na época, ainda ontem passei por lá, já tem árvores enormes, a água voltou. Em 3 anos que a gente fez essa atividade, na época eu estava na academia, em 3 anos, quando a gente voltou para fazer esse monitoramento, a gente já percebeu que tinha algumas nascentes surgindo. Hoje a gente percebe que tem água correndo já, né, nesses espaços. Então, para mim, assim, foi fundamental isso, assim, que, como eu falei, foi quebrar esse paradigma de dizer que a gente está fazendo errado e as pessoas de fora estão certas. Como educadora, eu vejo, assim, que é uma necessidade gritante dentro da terra indígena esse tipo de atividade e a continuidade do projeto, né? Porque quando a gente foi em busca, né, de fazer essa mudança, né, essa transformação, de dizer, né, para o nosso povo e dizer assim, olha, isso daqui, a gente tá legal, a gente tá dentro da nossa tradição e na lei de fora também tá, né? Então, a gente tem que fortalecer. A gente fortalecendo isso, a gente se fortalece também, né? E deu para perceber assim muito forte dentro da comunidade, porque o meu pai falava muito isso, né? Se a gente pegar e deixar a mata vir próximo da nossa casa, a gente vai ter a água, a gente vai ter a caça, né? A gente vai ter tudo perto da nossa casa, que é o modo tradicional. Então a gente fez isso e a gente teve essa experiência assim, de a gente ver capivara chegando na escola, de a gente ver as tartarugas chegando na escola, de a gente ver tatu chegando ali na escola, embora seja a margem da 101, mas a gente viu, as crianças viram isso. Então isso provou assim mais que qualquer coisa, né, que deu certo.
nessa caminhada toda que eu tive também e que para mim foi bacana, academia, foi trabalhar com normas, né? Com projetos e normas, que para nós a gente trabalha sempre com ciclos, com tempo, com direções, e aí a gente tem o nosso sistema de trabalho, né? Que é a forma indígena, e que é muito rico, né? E que é para a vida, não é só para mim como pessoa, né? Como humano, mas para a vida mesmo, todos os seres vivos. E que o sistema da educação, ela não traz isso. Ela tira essa vida, né? De tudo, das plantas, dos animais e do próprio ser humano. Quando as pessoas vão para a escola, as crianças vão para a escola, elas vão ser treinadas para ser alguma coisa menos humanas. Então, o sistema escolar, ele é isso. E aí, eu vejo hoje, assim, e é uma das propostas, né, como educadora, que desde 2013 eu estou na escola e eu estou gritando isso, e hoje mais ainda. Esse sistema, ele está falido, ele está tão atrasado, que ele tem que ser atualizado. E as pessoas não se dão conta, porque hoje eu percebo assim que fora da aldeia, nas cidades, né, as pessoas não indígenas, elas estão pagando por uma escola onde ele projeta vida para as pessoas, né? Eles estão pagando para os seus filhos estudarem numa escola onde a criança consiga ter contato com a terra, com a planta. E isso não deve ser assim, né? Ele tem que ser, a escola ela tem que ser algo que seja atualizado o tempo todo, que seja evoluído o tempo todo, porque eu conheço, que eu entendo para esse sistema de educação escolar, né? No meu pensamento, no meu conceito indígena, que ele tem que estar acompanhando sempre, ou na frente, né? Ele que tem que estar propondo isso. E eu vejo que ele está parado no tempo. No livro didático vai aparecer o índio como? O indígena pelado com a pena na cabeça. E a atualidade não é essa. E aí o que isso gera, né? Ele começa a gerar discriminação, preconceito, né? Violência contra o povo indígena e o pior, né? A negação do direito dentro da questão política mesmo de direito para os povos indígenas. Então, isso assim é muito forte para nós, questão indígena, assim, que quando uma criança vem para a aldeia, ele quer ver um indígena pelado com uma pena na cabeça. Se ele não vê isso, ele não considera indígena, né? Então, esse é o sistema que eu acho, que eu acredito, sim, que ela tem que urgentemente ser atualizada.